salve amigos, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo de Oliveira, sejam todos muito bem-vindos, sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Finalmente aconteceu o congresso técnico na sede da Federação Gaúcha de Futebol que definiu como vai ser a fórmula de disputa e os times que estarão disputando a Copa do segundo semestre, né? Havia aí grande expectativa se Brasil e Pelotas iriam disputar. Os dois times estiveram representados lá na sede da Federação Gaúcha de Futebol, o vice-presidente Vinícius Conrad representando o Esporte Clube Pelotas, o Vilmar Xavier, presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Os dois estiveram, cada um representando aí a sua agremiação, e nós conhecemos como vai ser disputada a competição. 9 equipes no total confirmaram presença e vão disputar a Copa do segundo semestre. Ela tá bem recheada, hein? Tá legal. Tá legal a Copa do segundo semestre. Além, claro, da dupla Brapel, que está confirmada na competição, nós temos o Aimoré, lá de São Leopoldo, o Esportivo de Bento Gonçalves, o Juventude, o São Gabriel, o São José, o Gaúcho e também o Internacional. Então, no total aí de 9 equipes vão disputar a competição. 3 propostas foram apresentadas para os clubes. A primeira proposta eram grupos regionalizados, né, todos contra todos dentro do grupo, e aí os 4 melhores se passando, né, para a próxima fase, semifinal e decisão. No P2, né, que era a proposta 2, era turno único, né, e aí com os 4 melhores avançando diretamente para a semifinal. A proposta 3, que foi a vencedora, tem turno único, 9 rodadas, né? O primeiro e o segundo lugar já avançam direto para a semifinal e do terceiro ao sexto tem o popular playoff, como é semelhante aí em alguns campeonatos nacionais europeus. Então esse foi a proposta vencedora entre as 3 apresentadas pela Federação Gaúcha de Futebol. Os jogos dos playoffs, né, ali daquele terceiro contra o sexto e do quarto contra o quinto, serão em jogos únicos, claro, sempre com um time de melhor campanha tendo a possibilidade de jogar dentro de casa. Semifinal e decisão serão disputadas em 2 jogos. Serão aí 42 jogos disputados, né, nesse P3, né, nessa proposta 3, as outras nós teríamos menos jogos, né? Então os times acabaram optando aí por ter mais datas. No total serão 16 datas que estarão, né, à disposição aí dos clubes para disputarem a competição. Início previsto para o dia 17 de setembro e encerramento no dia 14 de dezembro. Além disso, né, a federação também acabou liberando, né, 10 atletas amadores por súmulo, né, aqueles atletas não profissionais. Então, né, a gente desfeito o mistério, desfeito toda aquela expectativa, aquele grande ponto de interrogação, se Brasil e Pelotas iriam disputar a competição, a dupla Brapel está confirmada e o clássico, inclusive, já tem local definido, hein? Por sorteio, o clássico ficou definido que será realizado no estádio Bento Freitas. Não era nessa situação que nós queríamos encontrar o nosso futebol pelotense, que tá de mal a pior, né? Tá numa draga impressionante, né? Aqui, se o pessoal comprar o circo, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas, enfim, Brasil e Pelotas foram rebaixados, né, do Campeonato Gaúcho para a divisão de acesso. O Farroupilha não vai disputar o segundo semestre, focando aí as suas atenções em fazer aí a sua reestruturação, né, da parte, né, do seu estádio, né, que ainda não está pronto. Então o Farroupilha ainda tem muito caminho pela frente. Diz que em 2026 pretende voltar às competições profissionais, mas enfim, é uma Copa com poucos times, né? A gente já teve Copa aí com 16, 18, 20 equipes, né? E hoje a gente vê tanta dificuldade dos nossos clubes do interior, né? E a federação, ela deveria arranjar maneiras. Cara, a gente vê o futebol hoje tão dominado pelas casas de apostas. Não é possível que a Federação Gaúcha de Futebol não tenha conseguido uma casa de apostas que seja para bancar praticamente aí o ano do futebol gaúcho.
para bancar o ano do futebol gaúcho. Teve a Superbet, né, que acabou sendo o name right do Campeonato Gaúcho, mas a divisão de acesso e também, né, a Copa do segundo semestre, a Copa FGF, que normalmente são competições que geram um volume maior de apostas, né, acabaram não entrando nesse pacote aí da Federação Gaúcha de Futebol. Então, né, a federação ela precisa viabilizar maneiras com que os times tenham uma motivação, além da premiação esportiva, que é ascender para uma vaga nacional, ascender para a Série D do Campeonato Brasileiro. Você tem que ter uma questão financeira, cara. Você tem que ter um incentivo financeiro, porque os clubes, eles estão numa pindaíba danada. A gente vê aí vários clubes tentando se manter ativos. Muitos clubes que estão agora disputando a divisão de acesso teriam interesse em disputar a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, mas não tem nenhum atrativo. Os caras estão focando todos os seus esforços para conseguirem subir, né, para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Então, acumular um calendário maior, né, acumular um calendário de segundos de Copa Federação Gaúcha de Futebol sem a certeza do acesso, então fica um pouco complicado, né, para esses outros clubes que demonstraram interesses, entre eles o Gramadense, né, também havia demonstrado interesse, mas no final acabou não confirmando a sua presença. Mas enfim, cara, é uma competição com clubes tradicionais. A gente via aí Brasil, Pelotas, Aimoré, que é um time tradicional do interior. O Esportivo também é um time que normalmente figurava no Campeonato Gaúcho. O Aimoré também figurava no Campeonato Gaúcho. O tradicional São Gabriel, né, que depois da saída lá do Roque Hermes, o time patinou, caiu para a terceira divisão, vai disputar inclusive a terceirona e tá tentando se recompor lá sem o Roque Hermes. O São José de Porto Alegre, que sempre disputa a Copinha, mesmo estando na Série D e fazendo campanha na Série D do Campeonato Brasileiro, o São José, ele não abdica de disputar a Copa do segundo semestre. Até também é uma maneira do São José garantir uma possibilidade de calendário o ano que vem, né? O São José conseguiu se manter na primeira divisão, o Gaúcho de Passo Fundo também, e o Internacional aproveitando aí também para dar rodagem para a gurizada, assim também como a equipe do Juventude. Então, é uma competição meio encorpada, né? Acho que sai melhor do que a expectativa, sai melhor do que poderia se imaginar. Então, acho que sim, dá para a dupla Brapel ter um bom laboratório nessa competição. E aqui eu acho que vai mudar um pouquinho o planejamento do Pelotas. Eu acho que o Pelotas não vai apostar naquilo que foi planejado de ter a gurizada do Sub-20 jogando a competição. Além do Vinícius Conde, que eu citei no começo do vídeo, o Daniel Carvalho também esteve lá, também mais ou menos para sentir quem que iria disputar. E aí, Aimoré, Esportivo, São José, Gaúcho, além do Brasil, esses times não vêm para brinks, né? Esses times não vêm para brincadeira, esses times vêm para ganhar. Então, acho que o Pelotas vai repensar um pouco o seu planejamento de utilizar a maioria dos jogadores da categoria de base. Então, a partir desse carnê que foi apresentado para a disputa da competição. O Brasil já tinha dito que vai montar um time mais encorpado e já pensando na questão do segundo semestre do ano que vem. Cara, é muito tempo pro Brasil ficar sem jogo. Eu vi muita gente na rede social dizendo é temerário o Brasil jogar, é temerário o Brasil adquirir mais dívida. Mas, meu amigo, do jeito que tá, não vai piorar mais um pouquinho, não vai fazer com que o Brasil deixe de existir, tá? Então, clube de futebol precisa jogar. Clube de futebol precisa estar em atividade, precisa estar jogando. A competição que se apresenta é a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, então Brasil e Pelotas têm que jogar. Então, as direções aí, tanto do Brasil, o presidente Vilmar Xavier, como também o Pelotas, o presidente Rodrigo Brito, juntamente com o Vinícius Conrad, com o Daniel Carvalho, essa trinca aí que tá comandando Pelotas, né? Parabéns por terem feito o que o torcedor espera. Às vezes é o mínimo, né?
É o mínimo. Mas a gente sabe de toda a dificuldade que é fazer futebol, gente. A gente já viveu anos de glória no nosso futebol gaúcho. Futebol forte, competições fortes. Mas agora a gente vive talvez um dos piores momentos da história do futebol gaúcho. Eu tenho 37 anos, né? Então já vivi muita coisa, já vi muita coisa no futebol gaúcho, mas eu tenho certeza que esse é o pior momento do futebol gaúcho. Mas ainda assim tem muita gente que tá afim de dar a volta por cima. Tem muita gente que tá afim de fazer com que o campeonato, que o futebol gaúcho volte ao seu melhor momento. Então, parabéns a Brasil, a Pelotas, a Aimoré, a Esportiva, a Juventude, a São Gabriel, ao São José, ao Gaúcho de Passo Fundo e também ao Internacional, que mesmo com o seu time sub-20, assim também como a equipe da Juventude, estarão encorpando essa Copa da Federação Gaúcha de Futebol. E, principalmente, para a dupla Brapel, que a partir de agora, né, vai ter que fazer time competitivo aí para disputar a competição. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau!